Olá, pessoal. Meu nome é Inaldo Bento e hoje a gente vai fazer um breve resumo histórico e falar da importância da eleição para Procurador-Geral da República. Vamos lá. Olha só, gente, essa eleição de Procurador-Geral da República ela é muito importante porque o Procurador-Geral da República ele é o chefe do Ministério Público. Ele tem várias funções, pode propor lei, ele tem que ser ouvido lá no Supremo Tribunal, mas assim, de maneira geral, ela é muito importante porque o Procurador-Geral da República, ele pode pedir para que um político seja investigado, ele pode solicitar isso daí. Então, assim, resumindo, ele pode colocar um político na cadeia. E nós temos um problema aqui no Brasil, que é um problema histórico. A gente tem o que eu chamo de uma amnésia coletiva. Por que é uma amnésia coletiva? Porque a gente não aprende com os nossos erros. A gente erra enquanto sociedade, tá? A gente erra, e depois a gente erra de novo, e depois a gente erra de novo, e assim a gente não aprende. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou fazer um breve resumo sobre essa eleição da Procuradoria-Geral da República para você se ligar. Olha só, Fernando Henrique, ele mesmo, tá? Foi presidente. Ele teve alguns problemas com relação à justiça, com relação às privatizações, com relação à reeleição, a PEC da reeleição. Então, tem algumas denúncias aqui, outras coisas ali e tal. E aí, para quem não sabe, a eleição para Procurador-Geral da República, ela é todo mundo, todos os procuradores vão lá, votam e vai uma lista tríplice para o presidente. O presidente ele é obrigado a aceitar a lista tríplice? Não. Ele é obrigado a aceitar algum procurador? Não. O presidente ele nomeia quem ele quiser. Mas se o presidente respeitar a lista tríplice, o presidente está respeitando as instituições, o presidente está respeitando a justiça, o presidente está respeitando a democracia, entendeu? Então, o presidente não está interferindo na justiça, nas instituições da nossa república, entendeu? De maneira geral é isso, mas ele não é obrigado. Só que tem um problema no Brasil: quando não é obrigado, não se faz. Então, foi isso que Fernando Henrique fez. Ele nomeou, se eu não me engano, Brindeiro, que foi o cara, ele era chamado na época de engavetador geral da República, porque os processos dos políticos que eram aliados de Fernando Henrique, ele botava na gaveta e não julgava. Então, assim, não nem pedia para investigar nem nada. Então, assim, se eu não me engano, ele ficou em oitavo, mas mesmo assim Fernando Henrique foi lá e nomeou ele. Aí Fernando Henrique agora vai falar de honestidade. Para quem não lembra, quem não é da minha época, eu era pirraia, mas eu lembro disso. Mais para frente, Lula, ele nomeou, respeitou o princípio da lista tríplice, foi lá e nomeou Fernando de Souza. O que foi que aconteceu com o Lula? Aconteceu o mensalão. Se hoje o mensalão aconteceu, foi porque Lula teve esse princípio democrático. Foi porque o PT também fez um monte de coisa errada, mas porque foi lá o procurador que não era aliado, vamos dizer assim, foi lá e se hoje botou um monte de gente do PT na cadeia, foi graças a isso aí, entendeu? Passando por Lula, Dilma. E eu estou correndo porque eu quero chegar nessa eleição de 2019. Dilma, ela, não sei se vocês lembram, o Rodrigo Janot tinha uma lista que para a imprensa era chamada de a lista de Janot, com mais de 100 deputados e senadores. E eu não sei se vocês lembram, mas Dilma ela foi eleita com uma base no Congresso com mais de 400 aliados. Mais de 400 aliados. Então ela sofreu muita pressão, mas mesmo assim ela foi lá e reconduziu Janot. Voltou. Janot vai ser Procurador-Geral da República. O que foi que Janot fez? Justiça. O procurador pode fazer, o mínimo é isso. Mandou investigar um monte de gente. E aí o que foi que aconteceu? Esse um monte de gente estava entre eles Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, que é o cara que pode aceitar o impeachment. Ele aceitou o impeachment da Dilma e o que aconteceu? Essas pessoas que foram investigadas, que estavam na lista, se rebelaram contra a Dilma e votaram contra a Dilma. Ah, Hinaldo, você está dizendo que a Dilma não fez nada de errado? Não, não é isso. A gente pode até falar sobre o impeachment em outro momento. Mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é que a Dilma ela não fez o que Fernando Henrique fez e o que o Temer fez. Na eleição que era para o Temer nomear, o primeiro colocado foi o Nicolau Dino e o Temer nomeou a Raquel Dodge. E o Temer está aí, ó. Ele não sofreu impeachment. Foi até preso por um pouco de tempo, mas depois que saiu da presidência, ele não sofreu impeachment, entendeu? E a Dilma não, a Dilma foi lá e respeitou esse princípio democrático. Então, assim, é bom que fique de lição isso para vocês, porque o que é que aconteceu agora para a seleção 2019? Bolsonaro disse que só vai nomear alguém se for aliado.
Então, assim, ah, mas veja, a eleição ainda não aconteceu, ou o Bolsonaro vai nomear, vamos supor que ele for nomear o primeiro colocado. Ele vai respeitar a lista tríplice. Mas agora, com essa declaração dele, a gente já sabe que mesmo que ele nomeie o primeiro colocado é um aliado dele. Então, tipo, não adianta. Ele já disse que ele não vai respeitar a lista tríplice. Dane-se a lista tríplice. Importa é se alguém é aliado dele. Por quê? Ele tá com esses problemas com Queiroz, problemas com a esposa dele, problema com milícia, problema com o filho dele, problema com o Val do Açaí, problema com um monte de gente, assim, com coisas com a justiça, que se o procurador-geral mandar investigar, vai acabar enfraquecendo ele. Ele tem ministros envolvidos, teve essa questão do áudio aí de conversas de Sérgio Moro, do outro ministro do Turismo também, do pessoal que é da base aliada do PSL, que é o partido dele, envolvido com campanha laranja, aquela coisa de candidato laranja. Então, assim, de maneira geral, se ele coloca um procurador que não é aliado dele, esse procurador vai pedir para investigar e vai enfraquecer a base dele e ele sabe o que aconteceu com a Dilma. Então, olha só, o que eu quero que deixar de reflexão para você é, você que achou que, ah, não, Bolsonaro não vai fazer aquilo que a Venezuela fez. Quem vai fazer a coisa da Venezuela é o PT. Sabe, vai aparelhar as instituições, a justiça. Olha aí. Ele vai colocar um aliado. Você que falava, não, mas agora vai ser todo mundo só técnicos. Vão ser só pessoas especializadas. Você deve estar com dor de cabeça quando vê Damares falar, né? Então, você que foi iludido, eu quero que você fique com esse reflexo histórico aí, tá bom? E eu quero que você, nesse vídeo, você que foi iludido, eu fiz esse experimento social no vídeo de Paulo Freire, eu vou deixar até no card. Se você se iludiu dessa forma, deixa um dislike no vídeo, tá bom? Agora, se você reconhece esse processo histórico, reconhece realmente, ah, não, mas o político me enganou, mas faz parte do Brasil, né? Você não é o primeiro, nem vai ser o último. O nosso sistema político, ele é o principal culpado disso tudo também. Eu tenho um vídeo falando sobre o nosso sistema político, eu vou deixar no card aí, ele é o principal culpado disso tudo também. Ele tira o pior das pessoas e como o político é uma pessoa também, o político não é um deus, acaba que a gente acaba escolhendo os piores políticos. O sistema, ele proporciona isso. Então, se você entende isso, entende até esse erro mesmo, deixa o like, tá bom? Agora, se você não entende, se você se iludiu mesmo, eu estou fazendo essa pesquisa para eu entender quem é que tá, porque hoje em dia um tá numa bolha aqui, outro tá noutra bolha ali, né? Então, coloca aí, tá? Pode deixar like, pode deixar dislike. Para você que achava que, ah, não, olha aqui, tá vendo o PT, rapaz, o PT caiu porque o PT foi lá e reconduziu o Janot e não sei o que. Não, o PT caiu porque errou também, tá bom? Mas isso é tema para outro vídeo, né? No mais, é isso. Eu espero estar gravando outros vídeos aí para vocês. Um abraço e vão ser sempre vídeos assim para você abrir a mente e entender que é você que precisa mudar e não o político que precisa mudar. Você que precisa mudar o seu pensamento. Um abraço, eu vejo vocês no próximo vídeo.